concordar, claro, porque aí eu destacaria até o pedido de afastamento agora para apreciação. Se não, aguardaremos, se Vossa Excelência trouxer na próxima sessão, eu aguardo. Dia 28, o nosso pedimento. 28 dias. Isso, me parece que temos uma sessão agendada ao final do mês, 28, não é isso? Para julgar todos esses pedidos. Só faça essa observação, dada a gravidade dos fatos e o pedido cautelar de afastamento. Perfeito, no voto estará disponível na sessão do dia 28, com certeza. Obrigado. Obrigada, conselheiro Bandeira. Vamos. Conselheira, agora a conselheira já lhe saiu, seria o item. Esse dela é 14. E aí, mais 2 pedidos de vista aqui, que são do correio. Mas tem advogados? Tem. Na verdade, nós temos mais 2 pedidos de vista anunciados em processo de Vossa Excelência, ministro Salomão, com pedidos de sustentação oral. E eu não gosto de deixar os advogados. Esses processos estavam no final da nossa pauta, né, no final da tarde. Então, eu questiono, eu 17 e 18. Dizem respeito ao mesmo magistrado, né, o 17 e 18. A rigor, eu estou esperando. Acho oportuno que vamos antecipá-los, então? Vista, presidente. O relator é o conselheiro Luiz Felipe Salomão. O conselheiro Mário Maia é que antecipou pedido de vista. Perfeito. Esse não é pedido de afastamento? Não. Conselheira Jane, por gentileza, eu não, ao proclamar aqueles adiamentos, ao informar, eu esqueci o item 14. É o procedimento de controle administrativo 030-0047, que hoje está na relatoria de Vossa Excelência, mas é muito antigo. Vamos deixar para o dia 28, Vossa Excelência tinha, ou vai haver condições de voto hoje? Certo. Então, para que ele possa entrar em pauta com segurança, senhor presidente. Certo. Então fica para o dia 28 de março. Sim. Conselheira Jane. Então o advogado Dr. Lucas Almeida de Lopes Lima, que está inscrito para sustentação oral no item 14. Esse processo fica adiado para o dia 28 de março. E agora eu chamo a julgamento. Fazer o pregão separado o mesmo magistrado, mas são 4. Se Vossa Excelência quiser julgar em conjunto, eu sigo não vai haver. Mas, na verdade, as sustentações orais são do doutor Rodrigo. Nós temos 2 sustentações orais. É o mesmo fazer advogado? Não. Ah, tá. Não. Esse nome aqui que está aqui. Vamos fazer o pregão separado. Eu chamo a julgamento o item 17 da pauta, pedido de providências 21.30/2020, sob a relatoria do conselheiro Luiz Felipe Salomão. Há pedido de sustentação oral pelo requerido, Dr. Rodrigo Mendonça Santiago, e pela terceira interessada, o advogado Sidney Filho Nunes Rocha. Está com a palavra, ministro Salomão. Pois não, presidente. Também aqui eu vou submeter a emenda e depois explico um pouco melhor. Na condução de determinado processo que eu aponto no voto que encaminhei previamente aos eminentes conselheiros, o magistrado ignorou a obrigação de refazer cálculos antigos com manifestos equívocos já reconhecidos pela instância superior, resultando, afinal, em atualização de valores claramente equivocado a atingir a vultosa diferença indevida de 70 milhões de reais. Circunstância agravada ainda por ter o magistrado ignorado decisão do Supremo
e todas as oportunidades em que sinalizada a necessidade de revisão dos cálculos. Vislumbrei aí ofensa ao artigo 35, inciso 1º da LOMAN e artigos 1º e 2º do Código de Ética da Magistratura. E eu estou propondo a instauração do processo administrativo disciplinar, porém não verifiquei aqui, dada o tempo já decorrido e só teve um outro caso que eu detectei e trago nessa mesma sessão em relação a esse mesmo magistrado, mas não verifiquei a necessidade de afastamento do juiz. Esse é o brevíssimo resumo do caso, presidente. Muito obrigada, ministro Salomão. Eu, então... São advogados pelo telepresencial, né? Os dois. Não precisaríamos, então. Concedo a palavra para o doutor Sidney Filhos Nunes Rocha, que falará pela interessada Associação dos Magistrados do Maranhão. Excelência, pela ordem. Pois não? Eu gostaria de invertir a preferência que, se fosse possível, o doutor... Sem problemas, doutor Rodrigo. Eu já achava aqui, até questionei o senhor secretário, pensei que fosse escolha dos advogados que tivessem, eu até questionei, porque entendo que é mais adequado. Eu gostaria de... Vossa Excelência está com a palavra, doutor Luiz Henrique Terças de Almeida. Não, é Rodrigo Mendonça Santiago. Houve uma alteração aqui Isso. uma troca de advogado, né? Nós tínhamos a Essa votação questão já veio anterior. aqui. Pois não, doutor Rodrigo Mendonça Santiago. Está com a palavra, então, prazo regimental de até 10 minutos. Muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra, presidente do Conselho Nacional de Justiça, excelentíssimo senhor ministro corregedor do CNJ, nas pessoas de quem eu cumprimento a todos os presentes. Inicialmente, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do mês da mulher que nós estamos em curso, né? E gostaria de dizer que parabenizo a todas as mulheres presentes na sessão, né, pelo Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8. E nós deveríamos, na verdade, comemorar esse dia em todos os dias do ano, dada a importância que a mulher tem nas nossas vidas, né? E da nossa profissão também, né? Retornando ao processo, eu gostaria de deixar claro que esse pedido de providência, ele trata de pedido de providência, né, manuseado em desfavor do magistrado José Eulália Figueiredo, cujo mote central, senhora presidente, diretor do processo judicial de número 3264-19-1993, que tramitou na 8ª Vara Cível da comarca da 6ª Vara Cível da comarca da capital. E este processo tramitou nesta vara por 25 anos, tá certo? Por 25 anos esse processo tramitou na 6ª Vara Cível. E por conta de um pedido de suspeição, uma ruição de suspeição do magistrado daquela vara, ele foi remetido para a 8ª Vara Cível, na qual estava o eminente magistrado doutor Eulália, certo? Que inclusive estava recém-chegado naquela vara, diga-se por oportuno, né? Cumpre esclarecer ainda, senhora presidente, ministro, relator, que ao longo da marcha processual, de fato, houve uma ADPF número 513, a qual determinou, sim, a suspensão de todos os processos em que a CAEMA figurasse no polo passivo. Contudo, a decisão daquela ADPF, outrora estabelecida, teve por intimação o
Tribunal Regional do Trabalho, 16ª Região, o TRF1, Tribunal Regional Federal Primeira Região, e o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E aí eu peço venha para esclarecer os fatos, no sentido de que essa ADPF, que de fato determina que em todos os processos em que a CAEMA figure como polo passivo sejam suspensos em razão da sua natureza, efetivamente não foi comunicado através de ofício circular aos magistrados. Portanto, fica o presidente do TJMA, naquela oportunidade, não comunicou através de ofício circular aos magistrados que, de fato, os processos nos quais a CAEMA figurasse na condição de polo passivo estariam, a partir daquela data, suspensos. Dessa forma, senhora presidente, senhor corregedor, o doutor Eulário não tinha como saber efetivamente se esse processo estava ou não suspenso por conta daquela ADPF. E, naquele instante, a partir daquele momento, praticou todos os atos inerentes ao impulsionamento do processo. Atos ordinatórios, eu queria deixar isso muito claro, eu peço mais uma vez, venha a todos. Eram atos praticados para... Tem um problema no sinal. Doutor Rodrigo, não estamos ouvindo o senhor. Caiu. Problema de conexão. Tem isso como... Estão ouvindo? Agora sim, doutor Rodrigo, pode prosseguir. Desculpa, é porque deve ter tido algum probleminha de internet. Bom, então, retornando ao raciocínio, naquele instante, o doutor Eulário, diante do processo que já demorava 25 anos, praticou atos ordinatórios, né, dando impulso oficial a esse processo. E que fique claro que não foi estabelecido, expedido o ofício circular, dando conta da decisão estabelecida na DPF que determinava a suspensão daquele processo. Então não tinha como aquele magistrado hora em julgamento saber daquela decisão e dela tomar conhecimento. E por isso praticou esses atos que impulsionaram o processo. E aqui eu queria fazer uma venha, no sentido de que, em momento algum nesse processo, o doutor Eulário praticou qualquer ato de constituição patrimonial, ou seja, não determinou penhora, tá certo? Não determinou liberação de valores, apenas seguiu as determinações legais, inclusive determinações estabelecidas pelo próprio STJ, tá certo? No sentido de que deveria ser, sim, feito a atualização de cálculos, e assim foi feito. Então, aqui nesse processo, o que se percebe é que o magistrado que está em julgamento não praticou nenhum ato que, por sua natureza, pudesse interferir ou desabonar a sua conduta, e especificamente nenhum ato contra as suas próprias obrigações, porque todos os atos praticados foram estabelecidos na própria instituição e dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Tribunal de Justiça e pelo próprio poder de convencimento motivado, livre convencimento motivado do magistrado. E, acima de tudo, ele não descumpriu qualquer decisão. Tá? Ao contrário, ele cumpriu a decisão do STJ no sentido de que deveria ser feita a atualização de cálculo. Tá certo? Portanto, senhor presidente, senhores membros, em momento algum, esse processo, quando estava sob o julgamento do doutor Eulário, teve qualquer ato que pudesse efetivamente causar à empresa CAEMA qualquer prejuízo. Uma vez que a própria CAEMA, em petição protocolada no SAL, estabelece que nenhum ato praticado pelo magistrado efetivamente causou a esta empresa qualquer prejuízo de qualquer natureza. Que fique claro que todos os atos praticados no sentido de constituição patrimonial, no sentido de liberação de valores, foram praticados pelo magistrado da 6ª Vara.
jamais pelo magistrado que ora está em julgamento. Tendo este, repito, e peço venha nesse questionamento, tendo este apenas praticado atos processuais, decisões interlocutórias, no sentido de dar impulso oficial ao processo, atos ordinatórios, tá certo? Isso, inclusive, a gente encontra declinado na própria decisão estabelecida pelo desembargador Paulo Welter, aqui no estado do Maranhão, quando do seu arquivamento do referente processo. Portanto, eu gostaria agora de fazer uma parte no sentido de esclarecer outro aspecto de profunda importância. O doutor Eulalio é um magistrado há aproximadamente 30 anos, tá certo? Tem 30 anos de magistratura e não teve nenhum processo administrativo ou qualquer queixa sobre a sua conduta funcional. Somado a tudo isso, o magistrado em questão, doutor Eulalio, é professor universitário há 36 anos da Universidade Federal do Maranhão, no qual exerce o seu ministério de forma plena, tranquila, tá certo? Sem qualquer questionamento, sem qualquer ato que desabone a sua conduta, enquanto professor, enquanto magistrado. Aqui no estado do Maranhão, nós temos o doutor Eulalio como uma referência jurídica, em especial porque estamos a tratar de alguém que é escritor de vários livros e que, inclusive, já foi citado por juristas renomados de caráter nacional. Portanto, nós estamos a falar de alguém que, de forma plena, é um zera e vezeira em praticar atos que desabonam essa conduta. Ao contrário, estamos a falar de alguém que, de forma estabelecida, sempre viveu de forma ilibada, sempre agiu com probidade nos atos de sua profissão e sempre respeitou a todos aqueles com os quais se deparou. Portanto, senhora presidente, senhor corregedor, diante dos questionamentos, dos esclarecimentos que se fazem necessários, estamos aqui a pedir pelo arquivamento desse pedido de providência, haja vista que entendemos não haver justa causa para tal desiderado. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, doutor Rodrigo, inclusive pelas palavras gentis, pelo Dia Internacional da Mulher. E passo a palavra ao advogado Cisnei Filhos Nunes Rocha, que falará pela associação. Pois não, doutor? Muito bom dia, excelência, excelentíssima senhora ministra, presidente da Igreja do Supremo Tribunal Federal e presidente da Igreja do Conselho Nacional de Justiça, de seus ministros conselheiros, demais conselheiros dessa igreja do CNJ, senhores advogados, servidores, juízes, auxiliares. Bom, diante da fala, excelência, do eminente doutor Rodrigo Santiago, caberá a nós apenas corroborar, mais do que até emprestar solidariedade, mas corroborar a defesa do magistrado do ponto de vista institucional. A Associação dos Magistrados do Maranhão foi admitida e habilitada no presente feito e vem aqui corroborar, como disse, a defesa, porque compreende, né, que com absoluta segurança não há elementos que autorizem a abertura do presente página. Na verdade, excelências, o resgate fático aqui será brevíssimo, dada a anterior sustentação oral, mas é importante que se diga, se trata de um processo de execução relevante, sobre o qual se levantaram muitas dúvidas processuais, que tramitou por cerca de 25 anos em outra unidade diversa daquela titularizada pelo magistrado ora requerido. Esse processo tramitou de 1993 a 2018 perante a 6ª Vara Civil da comarca de São Luís do Maranhão e, por declaração de suspeição do magistrado titular, ele foi transferido à 8ª Vara Civil, que tem e passou, então, a receber impulso processual pelo magistrado ora requerido. Excelência, basicamente, e aí se extrai da decisão do eminente corregedor que recusa o arquivamento dos autos que foi levado a efeito pelo corregedor estadual, e há algumas condutas, então, que merecem apuração, que ensejaram a apuração, condutas representadas em decisão judicial de magistrado.
a saber, que ele teria determinado a apuração de saldo remanescente, remetendo às partes as dúvidas suscitadas pela contadoria judicial no tocante à apuração dos valores em execução destes autos, né? Houve também, Excelência, entendeu-se que o magistrado teria sido omisso ao não reconhecer desde logo que, à luz da decisão proferida na DPF 513, ele não teria adotado conduta consistente em suspender a tramitação do feito, quando, na verdade, o magistrado desconhecia essa decisão e, inclusive, determinou a intimação da parte executada, caindo, Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão, para fazer juntada dessa cota, né? Então, na verdade, Excelência, nunca houve qualquer recusa ao cumprimento de decisões oriundas do Decreto Superior Tribunal de Justiça, muito ao contrário disso. Muitos dos atos praticados pelo magistrado foram justamente no sentido de dar exato cumprimento ao que fora deliberado pela Decreto Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso em mandado de segurança, e especificamente em sede de recurso em mandado de segurança, sobre a relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, que buscou dar cumprimento no sentido, sim, de, entendendo eventuais equívocos existentes naqueles cálculos, que pudesse, sim, ser apurados os valores ainda devidos à parte do exequente, ou, se fosse o caso, valores eventualmente levantados a maior, né, pela parte exequente. Então, Excelência, não houve, em todas as linhas, qualquer entrave ao cumprimento das decisões da Junta do Decreto do Tribunal de Justiça. O que houve, isto sim, foi a determinação de apuração dos valores corretos. É bem verdade que, em se tratando de procedimento oriundo de dúvidas levantadas pela Contadoria Judicial do Fórum aqui de São Luís do Maranhão, foram levantadas dúvidas, inclusive, quanto à extensão das determinações do Decreto Superior do Tribunal de Justiça. E essas dúvidas, naturalmente, precisariam ser dirimidas. E as decisões do magistrado foram sempre no sentido de orientar a adequada reelaboração de cálculos para se aferir a existência de crédito remanescente em favor da parte exequente ou, eventualmente, até o levantamento de valores a maior. A propósito disso, Excelência, sem querer cansá-los, mas pede bem para fazer a leitura de 2 brevíssimos parágrafos da decisão de arquivamento no Estado do Maranhão, na época, sendo o senhor Corregedor-Geral do Estado, Eduardo Paulo Velter, segundo o qual, né, invocando, louvado nessas razões, determinou o arquivamento do feito, diz o eminente desembargador, outrora Corregedor. Diante da documentação apresentada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, não é possível vislumbrar a prática de qualquer infração ética ou administrativa pelo juiz José Eulário Figueiredo Almeida, que apenas determinou o envio dos autos à contadoria para atualização da dívida, na esteira do que fora determinado pela ideia superior do Tribunal de Justiça. Providência essa, demais, salutar, tendo em vista o longo período de tramitação do processo e as inúmeras penhoras e levantamentos de dinheiro realizados quando o processo ainda tramitava na 6ª Vara Civil da Comarca de São Luís, sob a batuta do juiz já aposentado, juiz Abraão Lincoln Sawaia. E complementa, Excelências, o corregedor ao determinar o arquivamento no âmbito da corregedoria local. Não cabe a essa Corregedoria Geral de Justiça fiscalizar a atividade jurisdicional do magistrado, nem determinar como o juiz deve decidir a causa posta sob seus cuidados. O controle das decisões judiciais é efetuado pelo Tribunal de Justiça e pelas cortes de superposição, que desde que provocados por meio dos recursos processuais cabíveis. Ora, Excelências, se o magistrado, então, determina a atualização de valores em execução para que se identifique eventual crédito remanescente ou mesmo levantamento de valores a maior, em cumprimento a decisões, inclusive emanadas do Superior Tribunal de Justiça, se ele apenas pede à parte executada que apresente decisão proferida em ADPF, que até então não havia sido levada ao seu conhecimento, se ele determina, sim, impulso ao feito executivo, sempre com esse desiderato de bem esclarecer números e circunstâncias e eventuais equívocos nos cálculos,
se houvesse erros materiais, esses erros deveriam ser constatados e, oportunamente, objeto de decisão específica que enfrentasse o seu acerto ou desacerto. Sequer o juiz Eulálio, hora requerido, chegou a homologar os cálculos para que a teoria, durante o breve período em que esteve à frente na presidência desse feito, praticou na sua maioria atos de impulso, de atos, pode até ser considerado atos de mero expediente. Né? Não houve, excelência, como já adiantado pelo nobre colega, doutor Rodrigo Santiago, qualquer ato determinando constrição, bloqueio, penhora, qualquer indisponibilidade de bens, como também não houve qualquer autorização de levantamento de valores. Não houve, portanto, excelência, prejuízo, indiscutivelmente não houve dolo, não houve má-fé de um magistrado que bem exerce a magistratura há cerca de 31 anos, professor da Universidade do Estado do Maranhão, da Federal do Maranhão, há 36 anos, pessoa que sempre contribui, inclusive no cenário acadêmico, com produção de livros jurídicos e de outras áreas do conhecimento da literatura, de modo, então, excelências, que diante de sua diminuta atuação, onde não se verificou qualquer dolo, qualquer prejuízo, qualquer descumprimento de decisões de tribunais superiores, conforme já foi aqui exaustivamente demonstrado a vossas excelências, a condução daquele feito executivo complexo que chamou o magistrado a proferir, definir parâmetros sobre a sua ótica adequados para nortear a reelaboração de cálculos. Tudo isso foi nisso que consistiu a atuação do magistrado, de modo que a Associação dos Magistrados do Maranhão se sente absolutamente confortável em reiterar as considerações da defesa e requerer que se reconheça a absoluta ausência de indícios que autorizem a instauração de processo administrativo disciplinar. Então, nessas considerações, excelências, é que se requer que seja de plano recusada a abertura de processo disciplinar em face do magistrado ora requerido. Agradecendo muitíssimo a atenção de vossas excelências. Obrigada, doutor Sidney Filho. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente e eminente conselheiros, ouvimos com atenção as sustentações que certamente vão contribuir para o bom debate dessa causa e o correto deslinde dela. É óbvio que nós temos que ter muito cuidado, e temos, quando se trata de decisões judiciais que poderiam resvalar para algum desvio funcional. Esse caso que me chamou a atenção foi que foram 3 decisões no mesmo processo, a despeito da advertência de que se tratava de necessária correção dos valores, porque havia uma diferença muito grande entre o que determinara a instância superior e o que havia sido apresentado pela parte e acolhido pelo juiz. Foram 3 decisões na sequência, o que demonstra, no mínimo, um descuido muito grande, com falta de zelo pelo menos até aqui, sem examinar aprofundadamente os elementos de defesa. E, além disso, já há um outro caso em curso na mesma linha de atuação e de conduta, de modo que me pareceu interessante a instauração do PAD aqui para que o magistrado, que ainda continue em exercício na mesma vara, para que ele possa esclarecer. De todo modo, como parece que agora, a partir desses elementos, que são esses fatos são 2018, 2019, mais ou menos, a partir dali, salvo esse outro caso que vamos apreciar na sequência, parece que houve uma adequação do magistrado para ser mais diligente em questões decorrentes de valores elevados, né? De modo que aqui o que me pareceu nessas 3 decisões é que não houve só atuação jurisdicional, mas houve sim, no mínimo, aí, um descuido muito grande. E eu procurei demonstrar isso
até aqui para os eminentes colegas conselheiros. É incontroverso que são 11 volumes, de fato, muito volumosos, altos. Poderia haver, num primeiro momento, uma certa dificuldade, mas depois, a partir desse ofício que veio da Contadoria Judicial, o magistrado reclamado passou a atuar na vara, onde já tramitava o processo em questão, como disse aqui, em março de 2018, quando ele retornou do STJ, na relatoria da ministra Isabel Galotti, que era minha colega de turma, na 4ª turma, de onde sou saudoso presidente da atuação no direito privado, ao julgar o RMS 49867, Sua Excelência, na parte que eu transcrevi, deixa claro a necessidade de recálculo dos valores, porque havia informações de que na execução de sentença apresentada em 97 pela parte Silma Aquino, em face da CAEMA, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão, a exequente havia apresentado uma planilha cujo valor do débito seria de mais de 9 milhões. O feito prosseguiu com debates das partes até que chegou a determinação pelo magistrado de remessa para a contadoria, em que o valor fora reduzido para 8 milhões e 45 mil. Novamente prosseguiu o feito com debate sobre o valor adequado até que aportaram aos autos o recurso especial e o RMS, a qual me referi, deliberando que estava totalmente equivocado esses valores e mandando refazer o cálculo. Eu transcrevi aqui, não vou cansá-los com essa transcrição. Portanto, nessa primeira decisão de maio de 2018, se verifica que o magistrado determinou ao contador que, com base na sentença de mérito e os cálculos que foram apresentados, justamente aqueles que apontavam o suposto crédito na casa dos 8 milhões, auferisse o saldo remanescente em favor da exequente. O acórdão do STJ questionou justamente o absurdo daquele cálculo de 8 milhões. Aí, portanto, em tese, a primeira conduta do magistrado que poderia ferir os deveres de prudência e cautela. O feito foi até o contador, que devolveu em novembro de 2018, suscitando dúvida quanto ao cumprimento nos moldes determinados pelo magistrado. Ele apontara que o STJ tinha dito que o valor era absurdo. E então a executada apresentou outra petição, juntando novamente as exaustivas e volumosas cópias dos acórdãos do STJ, alegando estar reiterando o que já havia mencionado ao argumento de que aquela corte deu provimento no sentido de que houve sim erro material contábil, que viciou todo o procedimento executivo. O magistrado então profere um outro despacho, este sim meramente ordinatório, determinando vista às partes, em que a exequente se manifestou no sentido de que fossem obedecidos as regras do título judicial. Quando então voltou à conclusão do juiz e ele profere uma segunda decisão, em fevereiro de 2019, que eu transcrevi para a consulta dos colegas, ele então manda atualizar os cálculos em 2 momentos. Pega novamente aquele valor de 8 milhões, que já havia sido superado pelo STJ. Portanto, eu digo aqui, nessa segunda decisão, não obstante clara a determinação do STJ de que o valor dos 8 milhões era incorreto, mesmo assim o magistrado determina que o contador partisse desses cálculos. Mesmo noticiada nos autos pelo executado a existência de decisão liminar no STF na ADPF 513, nada deliberou o magistrado acerca de tal questão. Vem em seguida uma terceira decisão, datada de 11 de 2019, onde Sua Excelência o Magistrado fixa o prazo de 20 dias para a elaboração de uma planilha. Novamente aqui o contador, então,
procedeu aos cálculos na forma determinada pelo magistrado, entretanto, juntou uma nota explicativa alertando o juízo quanto à existência de uma DPF, a 513, em que decidiu que os débitos contra a CAEMA se sujeitam ao artigo 100 da Constituição, bem como fazendo inúmeras ressalvas no sentido de que o método aplicado no cálculo fere o artigo 7º do provimento 9 de 2018, devendo ser desconsiderada por conter erro material que levou o crédito da exequente para o altíssimo patamar de mais de 73 milhões de reais. Somente em janeiro de 2020, como informa o próprio magistrado em sua manifestação neste pedido de providências, é que foi intimada a CAEMA para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos a decisão da ministra-presidente, Rosa Weber, em que determinou a suspensão dos efeitos de quaisquer medidas de exceção contra a demandada. Nessa DPF 513, todavia, facilmente extraível pela internet, a eminente relatora proferiu liminar nesses exatos termos. Portanto, confirmada essa liminar pelo Tribunal Pleno. Portanto, em outras palavras, conquanto diante de obrigação de refazer cálculos antigos que erroneamente estipulavam um crédito na casa de 8 milhões, o magistrado aparentemente ignorou o principal ponto daquele julgado e cingiu-se a determinar a correção do valor original equivocado, atingindo um patamar superior a 70 milhões de reais. Nesses termos, eu penso que a sua conduta ultrapassou a mera atividade jurisdicional para, no mínimo aqui, representar um equívoco muito grande, desbordando para quase uma teratologia, o que será, na minha visão, melhor apurado se aberto o procedimento administrativo disciplinar. Não vislumbrei, como disse, necessidade de afastamento. Creio que essas providências que foram adotadas serviram de aviso, alerta, para que o juiz não procedesse mais, salvo esse outro caso que trouxe ao exame do colegiado. Obrigada, ministro Salomão. Conselheiro Mário Maia apresentou antecipação de pedido de vista, é isso? Então, eu proclamo o resultado provisório após o voto do relator no sentido da instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado. Antecipou o pedido de vista o conselheiro Mário Maia. Aguardo os demais, é isso? Chamo a julgamento o item 18 da pauta, pedido de providência 5591-35-2021, também sob a relatoria do conselheiro